Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, na sexta-feira pudemos comentar somente a solenidade do sábado, dia 1º de janeiro, a Mãe de Deus. E não pudemos, por não ter programa no sábado, comentar o domingo, que foi intenso, pois que nesse domingo, do ponto de vista litúrgico, concluímos o Natal do Senhor, numa semana que até o dia 6 continuará sendo Semana da Epifania, já que o tempo do Natal se subdivide em duas partes não proporcionais. A primeira começa no dia 24 e a segunda no dia 6. Na verdade, este ano, no domingo, dia 2. Já que no dia 9 celebraremos ainda a última festa de fronteira, o batismo do Senhor. Pois bem, epifania, manifestação. Essa palavra grega que permaneceu dentro do léxico português. Ouçamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, porque somente São Mateus comenta esses homens que vêm do Oriente para reconhecer aquilo que os judeus não foram de fato capazes de reconhecer. Trata-se do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tinha Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Herodes então mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois, enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se diante dele, adorando-o. Depois abriram seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Veja, um belo texto, conhecido, que tem produzido, inclusive entre nós no Brasil, as festas tão brejeiras das congadas, dos reis, esta comemoração da alegria natalícia, com tom e sabores afro-brasileiros. Mas vamos à teologia. O Natal desemboca não num elemento secreto. Viram como foram os advérbios do rei com seus segredos de Estado. Chamou-os secretamente para que cuidadosamente, precisamente, lhes dissessem o que ele precisava saber. Enfim, coisas que ficam escondidas no cofre da consciência desses homens públicos. Eu imagino esses homens públicos velhos, perto da morte, o que não tem no cofre da consciência desses homens, o que não fizeram em nome do Estado. Mas, enfim, isso não é problema nosso. É problema nosso somente na medida em que nós somos, em geral, vítimas
dessas decisões em nosso nome. Mas o que temos é a expansão. Este nascimento não foi secreto, gnóstico. Esse nascimento é universal. Universal. Esses 3 ditos magos, tenho visto nas redes sociais a tolice de chamá-los de astrólogos. Isso é de uma tolice profunda para o mundo contemporâneo. Eles, na verdade, seriam astrônomos, se quisessem entender assim. Mas, na verdade, são sábios. São os cientistas do Oriente Antigo. Gente que conhecia muito bem a astronomia. Os homens viajaram com muito menos recursos do que nós e chegaram aos confins da Terra com barcos. Hoje nós achamos que somos o máximo. Enfim, esses homens são sábios, leem as estrelas, não porque são astrólogos, mas porque são astrônomos. Mas leem sobretudo a natureza, e isto é a sabedoria antiga, como um sinal de Deus, como estabelecem com a natureza a hipótese de um diálogo com Deus. E trazem uma pergunta. Aliás, a única frase, o único momento em que ouvimos a voz desses homens é com uma pergunta grave. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Uma pergunta interessante, porque estamos em janeiro e esses meninos, esses presépios, essas estrelas já foram encaixotadas para o próximo ano. Esse menino já sumiu do horizonte. Esses homens incomodam Jerusalém, o rei, incomodam o século XXI. Onde está o menino que acaba de nascer? Que pergunta incômoda para quem já o tinha encaixotado. Alguém muito atônito pode perguntar, então eu tenho que desenterrar a árvore e todas as coisas natalícias, fazer tudo de novo? Claro que não. Porém, uma pergunta que chateia se nós imaginarmos que esse menino é tão temporário assim, pertence a uma noite, mas um pouco mais de uma semana no horizonte das nossas vidas. Mas é claro que não. Esse menino está presente. E mais ainda, o que essa pergunta não é uma pergunta retórica de uma ciência abstrata e metafísica, não. Ela tem um objetivo. Por que saber onde nasce, onde está o menino recém-nascido? Porque é preciso adorá-lo. E eles indicam que o conhecimento é uma estrela oriental, uma estrela que está no norte do mundo, onde o sol nasce, onde o sol morre. Não, é preciso ouvi-los como um alerta, para que cada um verifique no próprio coração, na sua consciência, na sua vida familiar, profissional, cultural e política, onde está o menino que acaba de nascer. Quem sabe você fez uma faxina e o perdeu de vista. Bem, a reação do rei é a mais estapafúrdia possível. Ele imagina que aquele menino, prometido por Deus, vai ocupar o seu tronozinho. Sim, um tronozinho importante para ele. Para ele. Um menino que ele imagina que cabe nas pretensões soberânicas dele. Ele não sabe, não avalia de fato diante de quem está. E morrerá sem saber. E morrerá sem saber. O roteiro dos magos conclui-se com a consecução de seu objetivo. Eles o encontram. E todos os anos eu me admiro com grande satisfação pela reação dos ditos magos. Ao encontrarem, eles se prostram e adoram. É isto. Quando encontramos Cristo, mesmo dentro do coração, nos prostramos. A realeza verdadeira é o Filho de Deus entre nós. Essa é a primeira reação. A segunda reação, ainda mais bonita, abrem seus tesouros.
passado Natal, que presenteamos quem merecia e não merecia, porque dar presentes pode ser um hábito impensado em todos os natais. Eles presenteiam o centro do Natal, o próprio menino, com dons reais. Ouro, incenso e mirra são os dons reais. Lembrando que a mirra está relacionada ao túmulo de um rei, o incenso à sua glória, o ouro ao seu poder. E o Evangelho se conclui com algo muito bonito. Quem encontrou Jesus não prossegue a vida pelos caminhos já palmilhados, mas por novos caminhos. Herodes não era objeto do retorno dos magos, mas eles levam este menino no coração para o Oriente.